Apocalipse capítulo 2, nós vamos lidar com 7 cartas aí. Então, cada uma dessas cartas aí para uma região, mas que tem aplicabilidade também para a nossa realidade. Hoje nós vamos lidar com o capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 7. Atente aí à leitura que eu farei, observe como é que Cristo se apresenta a essa igreja, observe também a realidade de qual é a promessa que Cristo está dando para essa igreja e também o que ela está chamando a igreja a se arrepender. Então, nós vamos ver várias cartas falando sobre essas realidades aí. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tendes perseverado, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, o teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra, que é viva e eficaz, palavra que certamente teve propósito naquela época, quando os primeiros leitores tomaram essas cartas nas mãos, mas também que ainda continua falando com o teu povo hoje. Pedimos mais uma vez, ó Deus, a iluminação do teu Santo Espírito, para compreendermos as maravilhas da tua lei e sairmos daqui edificados, confortados e confrontados pela tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que nós gostamos muito de canções que nos coloquem para cima. Canções que mostram que nós somos vencedores. Canções que mostram que nada vai nos deter nesse mundo. Eu acho que essas são as canções que nós mais escutamos e essas são as canções que mais tocam o coração do povo de Deus. Por exemplo, há um hino antigo, muito antigo, talvez nem muitos conhecem, mas é um hino bem antigo de Cassiane. O nome do hino é o hino da vitória. Ô glória! A gente gosta disso, a gente gosta. E o hino diz assim: caminhar por entre as águas do mar vermelho, fez o caminho no meio do mar, para o povo de Israel passar, do outro lado com os pés enxutos, pudera cantar esse hino de vitória. Quando estiver à frente ao mar, não pude atravessar, clame a este homem com fé, e ele abrirá o mar. Não tenha medo, irmão, se Faraó vier atrás de ti, Deus vai te atravessar, você vai entoar o hino de vitória. Oh, glória! Nós gostamos muito disso. Nós gostamos de hinos triunfalistas, hinos que parece que nada vai acontecer conosco nesse mundo, hinos que nem doença, nada vai nos abalar. Nós gostamos desse hino, eu sei disso, isso toca o seu coração, e você coloca esse hino principalmente naquele dia que você está mais cabisbaixo, que alguma coisa aconteceu com você, e você coloca esse hino para te animar, para te colocar de pé. Mas é impressionante que essas mensagens motivacionais não tocam a realidade constante da nossa vida. Sim, você já sofreu as raízes ou as rachaduras desse mundo caído. Uma traição, uma morte indesejada de um parente querido,
uma doença que por muitas vezes te deixou em cama, falta de fé, incredulidade, momentos de pensar em desistir. Sim, irmãos, a fé cristã não é uma fé triunfalista. Essa é uma fé mentirosa. Na verdade, o triunfalismo, ele quer colocar na nossa mente que porque nós somos crentes, nada vai nos deter. Jamais vamos experimentar fracassos, ou jamais precisamos reconhecer as nossas fraquezas físicas, morais, intelectuais e até mesmo espiritual. A falsidade do triunfalismo, ele coloca na nossa mente um sentimento equivocado e momentâneo que a nossa vida sempre vai ser como um pássaro voando e nada vai nos deter. O pensamento triunfalista ensina erroneamente que seguir a Cristo é ter automaticamente bens materiais nesse mundo. Nós estamos imunes de qualquer doença. Olha, se você é crente, está sentindo dor de cabeça, o que é que as pessoas falam? Você deve estar com algum tipo de pecado. Igual os amigos de Jó, né? Quando ele estava sofrendo, eles se levantaram dizendo, olha Jó, você deve estar com algum problema. Mas essa não é a verdade bíblica, irmãos. Mas será que a Bíblia não tem nenhuma teologia do vencedor? Eu acredito que sim. A verdadeira teologia do vencedor não mostra que nós vamos conseguir qualquer coisa pelas nossas próprias forças. Na verdade, nós vivemos e agimos com base naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Sim, nós temos sim uma vitória. Uma vitória por saber que nós somos justificados em Cristo Jesus. Que a nossa santificação ela é progressiva. Que nós temos uma eternidade preparada para o povo de Deus, que o Cristo comprou por nós. Sim, dessa forma nós vamos triunfar nesse mundo. A morte não vai deter os crentes. Jamais vamos cair na graça. Deus vai nos levar perseverando por meio da nossa obediência, certamente, mas nos fazendo perseverar até a eternidade. É por isso que o próprio Cristo nos falou que no mundo nós vamos ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Acredito que essas cartas, as 7 igrejas em Apocalipse, aí, as igrejas da Ásia Menor, ele nos ajuda uma teologia saudável de uma igreja vitoriosa. O apóstolo João, à luz daquilo que Cristo fez e que Cristo conquistou e a visão que ele tem de um Cristo glorificado, ele vai escrever essas 7 cartas mostrando coisas boas, confrontando o pecado de algumas igrejas e mostrando a realidade de muitas vezes você faz coisas boas, mas essas coisas você precisa se arrepender. E ao olharmos essa primeira carta, o texto nos ensina que uma igreja vencedora, ela persevera na verdade e cultiva o amor. É isso que, em resumo, essa carta quer nos ensinar nessa noite. Que uma igreja vencedora, sabe o que ela faz? Ela preserva a verdade e cultiva o amor. Nós podemos ver isso no texto por meio de 2 verdades. A primeira, que a igreja vencedora, ela preserva a verdade, está aí dos versículos 1 a 3 e o versículo 6. E a segunda coisa é que a igreja vencedora, ela cultiva o amor. Está aí nos versículos 4 a 5. Bote seus olhos para o texto e observe essa primeira ideia aí. A igreja vencedora, ela preserva a verdade. Observe como é que essa igreja fazia. Observe primeiro como Cristo está se apresentando. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes emudecer. Nós estamos começando aí essa série de exposição nessa carta.
E elas são escritas com base numa visão que o próprio apóstolo João tem da glória de Cristo Jesus. Ou seja, o livro de Apocalipse é um livro difícil de ser entendido por muitas vezes, mas antes de João escrever várias coisas a respeito daquilo que vai acontecer com a igreja do primeiro século, João, ele tem uma visão gloriosa de Cristo Jesus ressurreto. E essa descrição está aí, no capítulo 1, dos versículos 9 em diante, mas eu gostaria de ler só dos versículos 12 e 16, que diz o seguinte: olha o que João nos fala em Apocalipse capítulo 1, versículo de 12 em diante. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando, vi esses 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Olha a característica desse Filho do Homem. Com vestes talares, cingido, e a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Aos pés, semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita as 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e seu rosto brilhava como na sua força, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Essa era a visão que João tinha de Cristo ressurreto. E quando ele tem essa visão, ele vai escrever essas cartas, e não só essas cartas, mas todo o livro de Apocalipse, querendo fortalecer essas igrejas que estavam passando por tribulação. E basicamente essas linguagens simbólicas que tem tanto no livro de Apocalipse, como em Daniel, como o sermão escatológico em Mateus capítulo 24, são linguagens simbólicas para fortalecer aqueles que estavam passando por muitas tribulações. E é por isso que durante todas as cartas há uma expressão que se repete, e eu gostaria que chamar a sua atenção. Observe comigo o versículo 7 do capítulo 2. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça aos que o Espírito diz às igrejas, e agora observe a expressão, ao vencedor. Observe mais uma vez o que diz no versículo 17 do mesmo capítulo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o quê? Ao vencedor. Agora o versículo 26 nos diz: ao vencedor, guarda até o fim as minhas obras. E se você olhar o capítulo 3, cada um do final, há assim, há essa expressão dizendo ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. E a ideia aqui é mostrar que se essa igreja preservar aquilo que Cristo está revelando a elas, elas certamente vão ser o quê? Ô glória, vencedoras. Ou seja, a nossa vitória está diretamente ligado por aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário e intimamente ligado se nós obedecermos à voz dele. A partir do momento que a igreja não obedece à voz do seu mestre, como nós vamos poder ver, principalmente no próximo domingo, a partir do versículo 8, essas igrejas vão virar o quê? Sinagoga de Satanás. Ela tem estrutura de igrejas, elas podem ter cânticos de igreja, pode ter um pastor falando como um pastor de igreja, mas na verdade elas viraram sinagoga de Satanás. Não há mais proclamação do evangelho naquela igreja. Ou seja, a vitória de uma igreja está intimamente ligada se nós fazemos e vivemos de acordo com o nosso mestre. E como devemos entender essas 7 igrejas? Alguns intérpretes entendem que essas 7 igrejas são 7 eras. Que Éfeso seria a primeira era, depois Esmirna uma outra era e assim sucessivamente. Eu acredito que essa não é uma boa interpretação, porque já que essas igrejas, elas existiam naquela época e eles receberam essas cartas e eles foram confortados e edificados à luz daquele tempo. Ou seja, essas igrejas eram igrejas reais,
mas que a aplicação dos problemas dessa igreja alcança todas as igrejas espalhadas pela face da terra. Ou seja, se nós queremos saber os problemas das igrejas espalhados pela face da terra, é só nós lermos com cuidado essas 7 igrejas e nós vamos ver vários e vários problemas nessas igrejas. Só tem 2 que foram elogiadas por completo, né? E também vamos ver a realidade de todas as igrejas. Por exemplo, deixa eu tentar trazer o resumo dessas igrejas. Éfeso, uma igreja teologicamente firme e moralmente correta, mas com amor frio. A igreja de Esmirna, uma igreja fiel que suportava a perseguição. A igreja de Pérgamos tinha um testemunho fiel, corajosa, mesmo diante do sofrimento, mas infelizmente era ingênua, sem discernimento nenhuma. Tiatira, cheia de amor e serviço, mas era muito permissiva no pecado. Sardes impressionava por fora, mas era morta por dentro. Filadélfia, aparentemente fraca, com pouca força, mas espiritualmente vitoriosa. Laodiceia, rica financeiramente, mas morta, apática e totalmente alheia às verdades espirituais. Esse é um resumo. E é por isso que, ao olhar o resumo, nós podemos tirar pelo menos 3 conclusões. Primeiro, apenas 2 igrejas eram elogiadas por Cristo: Esmirna e Filadélfia. E é impressionante que essas 2 igrejas tinham uma característica comum: eram igrejas pobres, não eram igrejas glamurosas, mas eram igrejas fiéis, mesmo diante da perseguição. Ao contrário das 2 igrejas que são somente repreendidas, a igreja de Sardes e Laodiceia. 2 grupos totalmente diferentes, igrejas enormes, igrejas grandes, luxuosas, estavam vivas por fora, mas por dentro, mortas. Eu gostaria já de a gente pensar numa aplicação aqui. Como é que você sabe que a sua igreja é viva ou morta? Como é que você avalia a igreja? Às vezes nós avaliamos a igreja se ela tem muita gente dentro, né? Rapaz, a igreja de Bagé, ela está viva. Ah, por que ela está viva? Rapaz, as cadeiras estão quase completas. Uau! Rapaz, a igreja está parecendo a igreja no tempo do profeta Ageu. Estruturas apaineladas. Tem vidros. Não, irmãos, não é assim que nós avaliamos igrejas. Não é pelo número de membros, não é pela estrutura física, mas se lá proclama o Evangelho. Igreja de Sardes, igreja de Laodiceia, elas eram lindas por fora, mas estavam mortas. Eram igrejas influentes, ricas, igrejas que influenciavam regiões, mas espiritualmente estava falida por dentro. E existem 3 igrejas, a igreja em Éfeso, Pérgamo e Tiatira, igrejas com virtudes, igrejas que precisavam também ser repreendidas. E ao ler esse texto, pense não só na instituição igreja, mas pense também em você como igreja. Talvez você disse, pastor, eu sou Esmirna. Ô pastor, eu acho que eu sou como Filadélfia. Não, pode ter certeza que você não é nem Esmirna nem Filadélfia. Você está mais para Éfeso e Pérgamos, e alguns pode estar mais parecido com Sardes e Laodiceia. Nenhum de nós aqui, irmãos, estamos como Esmirna e nem Filadélfia. Pode ter certeza disso. Nós estamos mais parecidos com Éfeso, Pérgamos e Tiatira, e alguns estão parecendo mais com Sardes e com Laodiceia. É assim que nós temos que ver essas igrejas. Assim, diante desse fundo, qual seria a estrutura? Toda igreja dessa tem uma estrutura.
Qual é a estrutura? E eu gostaria que você pudesse observar a estrutura em todas as cartas, olhando para a igreja de Éfeso. Primeiro, há uma saudação. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. E aí, mostra essa saudação para o anjo da igreja. E aí, irmãos, o anjo da igreja é mesmo que o mensageiro da igreja. Não pense aqui que o anjo da igreja é um ser celestial, que ele está falando, não. Lembre-se que ao longo das Sagradas Escrituras, a expressão até mesmo anjo pode ser também traduzida como mensageiro. No texto grego e também no hebraico, a palavra anjo pode ser traduzida como mensageiro ou como anjo. Por isso que na Antiga Aliança você vai ver o anjo do Senhor, que provavelmente é uma tipificação de Cristo, que poderia ser traduzido como o mensageiro do Senhor. Ou seja, eu sou, nesse exato momento, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Pode me chamar de anjo. Não um anjo caído, mas um anjo da igreja, né? Voltemos ao Evangelho, né? Então essa é a primeira saudação. A saudação. Mas depois há uma revelação de quem Cristo é. Está aí, mesmo ainda no versículo 1, ele mostra essa saudação, essa revelação, né? Ele diz, essa revelação de quem Cristo é. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que seria esses 7 estrelas e os meios de 7 candeeiros de ouro? Levante os seus olhos, não para mim, para o texto, olha o versículo 20 do capítulo 1 e você vai ver que ele está interpretando para a gente. O que seria isso? Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são o quê? Os anjos, ou seja, os mensageiros, os pastores. E os candeeiros são o quê? A igreja, pronto. O texto interpretou para a gente. Então não tem dúvida que o que Jesus está dizendo aqui, olha, eu estou sustentando essa igreja, eu estou no meio dessa igreja, eu sustento o pastor e eu sustento essa igreja. Mas depois há um elogio, ou que mostra aqui no nosso texto, eu conheço as tuas obras, versículo 2. Depois há uma repreensão, diz, tenho porém contra ti, versículo 4. Depois há um chamado de arrependimento, versículo 5. Depois uma sentença do Senhor, uma declaração, né? Se eles não se arrepender, eles vão, vai perder o candeeiro, ou seja, essa igreja vai virar a sinagoga de Satanás. 7, uma promessa ao vencedor, versículo 7. E um apelo universal. E observe mais uma vez o apelo universal no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz o quê? Às igrejas. Às igrejas. Ou seja, esse texto não era para ser lido somente na igreja em Éfeso. Esse texto era para ser lido na igreja em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira e assim sucessivamente. Ou seja, essa carta era uma carta local e também era uma carta universal naquela região e também alcança a nossa realidade. Então, como é que começa o texto? Começa apresentando quem Cristo é. Ele se apresenta mostrando que ele é aquele que sustenta a igreja e que sustenta o seu pastor. Essa é uma realidade que deve trazer força e descanso no Senhor. Se nós proclamamos o Evangelho com fidelidade, se nós proclamamos a mensagem na cruz com fidelidade, quem sustenta a igreja de Cristo é o próprio Cristo. É Ele que sustenta, é Ele que está segurando essa igreja. E é por isso que do versículo 2 ele diz, conheço as tuas obras. Eu conheço essa igreja. O Cristo está falando para nós, assim como falou para Éfeso, que Ele conhece a sua vida. Não adianta brincar de ser crente só no domingo. Ele conhece aquilo que você está fazendo de segunda a sábado. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Ou seja, Jesus, ele tem um conhecimento íntimo com todas as igrejas que ele professa que Jesus Cristo é o Senhor. E isso deve trazer-nos encorajamento. E cada uma dessas 7 cartas
têm uma marca própria, mas todas têm um propósito comum. Qual seria o propósito comum? Certo autor nos diz: para a glória de Deus, Jesus chama as suas igrejas a zelar pelo Evangelho, rejeitar o erro e viverem à altura da mensagem que prega. Esse é o propósito de cada carta. O propósito de cada carta é esse. Eu quero que vocês zelem pelo meu Evangelho e rejeite o erro e vivam à altura daquilo que essa mensagem está querendo trazer. E então, Jesus, olhando para essa igreja que preserva a verdade, ele vai nos falar algumas coisas. A primeira, essa igreja que preserva a verdade, ela trabalha pela verdade. E aqui Jesus, que conhece a igreja, ele conhece 3 coisas dessa igreja. Observe comigo. Conheço as tuas obras, conheço o teu labor e conheço a tua perseverança. A ideia aqui, irmãos, é que Jesus conhece o serviço dessa igreja em meio ao contexto que ela está vivendo. Ele conhece o trabalho dessa igreja, ele conhece o esforço dessa igreja diante do falso ensino que tinha naquela região, e ele conhece a perseverança, e a ideia aqui é a paciência constante para destruir as obras dos falsos mestres. E diante dessa fidelidade, Jesus nos mostra 2 coisas práticas dessa igreja. A primeira, eles não suportam o falso mestre. Versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar o quê? Homens maus. Quem são esses homens maus? Os que se dizem apóstolos e o quê? Não são, pelo contrário, eles são o quê? Mentirosos. Éfeso era uma igreja que sabia discernir o engano. Eles não toleravam homens maus que diziam que eram apóstolos. Olha, observe, irmãos, essa ideia de pessoas se falando que são apóstolos não é uma coisa da modernidade. Não é não. Olha, eu sou o apóstolo Valdomiro Santiago. Falso profeta. Eles já estão dizendo para a gente que já são falsos profetas e a gente se engana ainda. Ele está dizendo com clareza. Eu sou o apóstolo René Terranova. Está dizendo com clareza que ele é um falso. Os outros naquela época tentavam pelo menos... Mas esses não, esses estão dizendo declaradamente, ó, eu sou um falso profeta. Por que você é um falso profeta? Porque você diz que é um apóstolo. E apóstolo, biblicamente falando, é aqueles que andaram com Cristo ou aqueles que tiveram a revelação direta de Cristo. Os apóstolos e Paulo fora de tempo. Mas João, ele tem essa característica de sempre falar contra os falsos apóstolos. Nós vimos isso, por exemplo, em 1 João capítulo 4, versículo de 1 a 3. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito que procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ou seja, João, ele tem uma teologia para lidar com os falsos mestres. E observe que lá em 1 João, no capítulo 4, ele diz, amados, não deem créditos. Olha, crentes, não sejam ingênuos, é isso que ele está falando mais ou menos. Não acredite em qualquer pastor que se levante e diga no meio que está com a Bíblia na mão e diga que você tem que acreditar nele. Não, você precisa testá-lo. Como é que você testa essa pessoa? Pelo meio de 2 formas. Vendo se aquilo que ele está falando condiz com o texto bíblico. E qual é a segunda forma que ele tem que testar um falso? Se aquilo que ele está falando, ele vive na igreja. Ele vive também. Então é assim que nós testamos os falsos profetas. Por meio do ensino e por meio da vida daquele que está falando. Por que temos que fazer isso? Porque o falso ensino, irmãos, destrói a igreja. Falsos mestres, por assim dizer, tanto no período de Éfeso como no período de João, são aqueles vendedores ambulantes, né? Sabe aqueles vendedores de loja assim, que querem vender uma roupa, custa o que custar? Eu sei que aqui em Bagé não tem, mas em outros locais tem. Essa roupa é a sua cara.
Rapaz, casou certinho, né? E ele começa a falar, né? E começa a dizer assim, rapaz, que coisa maravilhosa. Esse tênis é o último. Não, está só um pouquinho apertado. Eu comprei um tênis 40 e eu uso 41, mas é o último. Não, mas não vai amaciar com o tempo, ele vai folgar. Tem uma amiga minha que tem uma técnica que coloca lá um sabugo de milho, alguma coisa, um álcoolzinho dentro, e aí ele vai delatar. É a sua cara. É por isso que alguns estudiosos falam que os falsos mestres são como vendedores ambulantes, que ele tentam de alguma forma vender uma mercadoria para te atrair, atrair. Essa igreja, ela tinha discernimento, ao ponto de ela olhar e dizer assim, olha, eu vou colocar ele à prova, para ver se ele é um verdadeiro profeta. Mas há uma segunda característica dessa igreja, ela suporta o sofrimento pelo nome de Cristo Jesus. O texto fala aí no versículo 3, e tendes perseverado e suportastes prova por causa do quê? Do meu nome. Mas não só isso, observe o detalhe. E não te deixastes o quê? Esmorecer. Observe o progresso aqui, irmãos, do texto. No versículo 2, ele fala que essa igreja tinha 3 características que envolviam sofrimento. Quais eram? Trabalho forçado, por exemplo, trabalho com muito esforço, não um trabalho forçado como nós estamos pensando agora, mas trabalho com muito esforço e paciência. E mesmo diante da perseverança deles, o que acontecia? O final do versículo 3 ele fala, eles não esmoreciam. Quando eu estava preparando esse texto, eu logo lembrei do filme Invencível. Não sei quantos de vocês já assistiram. O filme conta a história de Luiz Zamparini, uma estrela olímpica que foi para a Segunda Guerra Mundial e foi preso. E ele sofre muito nesse prisioneiro de guerra. E há uma cena marcante aí lá no filme O Invencível. Vale a pena assistir, crianças, é para os pais. Eu quero assistir com você, papai. Não, O Invencível não, só depois que os pais assistirem primeiro. Aí depois vocês podem assistir, se os pais liberarem. Então tem um momento que o chefe lá da prisão dos prisioneiros de guerra, né? Ele começa a ter raiva de Luiz Zamparini e faz uma fila para espancar Luiz Zamparini. Cada um fica na frente de Luiz Zamparini e dá um soco na cara de Luiz Zamparini e passa um, passa outro, 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 passa outro. E ele vai apanhando, apanhando, apanhando. E mesmo assim ele continua firme. E há uma frase que eu nunca esqueci, que diz o seguinte: um instante de dor vale uma vida inteira de glória. Você consegue ver o evangelho nisso? Lembre aí, traga no seu arquivo textos bíblicos que falam sobre isso. Lembre-se que nós assistimos filmes com a cosmovisão cristã, né? Então, na hora que Luiz Zamparini falou sobre isso, eu lembrei logo de um texto. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, diz: porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de todas as coisas. Sim, irmãos, se você é aquele que trabalha na obra do Senhor, se você é aquele que se esforça na obra do Senhor, se você é aquele que tem paciência e é dedicado ao ensino das Escrituras e quer combater o falso ensino, essa batalha ela é cansativa. Ela nos desgasta. Mas ela não nos leva a esmorecer. Por quê? Porque o nosso leve e momentâneo sofrimento não pode ser comparado com o quê? Com o peso de glória que nós temos. E é por isso que certo autor, falando sobre o sofrimento dos cristãos, ele diz o seguinte, no seu livro Cristianismo e Liberalismo, Graham Marshall diz o seguinte: os primeiros missionários cristãos,
exigia uma devoção absolutamente exclusiva de Cristo. Tal exclusividade contrariava diretamente o sincretismo religioso daquela época. A salvação não era meramente por meio de Cristo para alguns, a salvação não era meramente por meio de Cristo, mas somente por meio de Cristo. Nessa pequena palavra, somente, reside toda a ofensa. Sem essa palavra, não teria havido perseguição. Homens cultos da época provavelmente estariam dispostos a dar a Jesus um lugar honroso entre os salvadores da humanidade. Sem essa exclusividade, a mensagem cristã teria parecido perfeitamente inofensiva aos homens daquela época. Todos ficariam bem dela, mas também seria totalmente inútil. A ofensa da cruz foi eliminada, mas também a glória e o poder. Nós só temos um Salvador, e esse é um único Salvador. Não é Jesus mais Maria, não é Jesus mais Pedro, não é Jesus mais pastor, não é mais Jesus mais uma revelação com os anjos. Não! A igreja cristã declara que a salvação está somente por Jesus Cristo e ponto. Não é a sua experiência que diz que você é salvo, não é aquilo que você faz para Deus que diz que vai ser salvo. Não, só Jesus Cristo nos salva e ponto. Mas infelizmente não é esse o pensamento de muitos. Nós trocamos o nosso evangelho por coisas muito poucas, irmãos. Nós não somos como essa igreja, que elas provaram falsos mestres, e eles suportaram com dor, mas sem esmorecer, a fé em Cristo Jesus. Às vezes, quando outra pessoa fala assim, tu é crente, a gente já fica deprimido. Que fé é essa? Já fica triste. Nós temos vergonha de falar que somos cristãos na frente de outras pessoas. Nós temos vergonha, irmãos. Nós temos vergonha de carregar a Bíblia na mão. Nós temos vergonha, às vezes, de carregar a Bíblia na mão. Nós temos vergonha. Coisas muito poucas. A verdadeira fé não é aquela que nunca sente peso. É aquela que, mesmo sendo uma fé pesada num mundo tão hostil quanto o cristianismo, nós continuamos fiel. Continue sendo fiel a Deus. E veja que às vezes nós temos dificuldade com isso, mas Cristo elogiou essa igreja. Ele elogiou. Sim, não é pecado elogiar uma outra pessoa. Cristo elogiou essa igreja. Pastor, mas se ele ficar orgulhoso, o problema é dele. Ele vai se ver com Deus. Mas o ponto aqui é que essa igreja recebeu elogio. Mas não só isso, essa igreja não só ela era uma igreja firme, mas ela, a igreja não só suportava os homens maus, mas ela também tinha ódio. Eita, agora é mais difícil, né? Observe o versículo 6, por favor. Tens contudo o teu favor que odeias o quê? As obras dos nicolaítas. Essa igreja não tolerava e essa igreja odiava. Rapaz, imagine uma mensagem dessa hoje. Todo mundo nós temos que fazer o quê? Temos que tolerar, mas não é nesse sentido que o texto está falando. Mas o texto nos fala que essa igreja não suportava, ou seja, não tolerava homens maus. E essa igreja odiava quem? Os nicolaítas. E quem também odeia os nicolaítas? Observe o final do versículo. Os quais eu também odeio. Quem é esse nos quais eu também odeio? Quem está falando para essa igreja? Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo não é Jesus só do amor. E Jesus também odeia aqueles que pregam um falso evangelho. Ou seja, o texto está falando que essa igreja, ela tinha um ódio santo por aqueles que eram nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Quem eram esses homens? A Bíblia não dá muito assunto sobre os nicolaítas, mas os nicolaítas
eles tinham uma característica exclusiva muito parecida com a doutrina de Balaão. Vocês lembram a doutrina de Balaão, lá de Números? Esses homens, eles usavam a sedução cultural e imoral para seduzir os crentes, assim como os israelitas foram seduzidos lá em Números. A palavra nicolaítas, ele é uma palavra que diz aqueles que dominam, aqueles que seduz. Ou seja, enquanto essa igreja lutava contra os falsos mestres que traziam erros teológicos, os nicolaítas, eles tentavam conquistar o povo por meio de uma sedução cultural. Uau! Nós falamos um pouco que a cidade de Éfeso era essa cidade, como nós lemos em Atos capítulo 19, que tinha os deuses, era o deus da deusa Diana, né? O templo da deusa Diana. E era, naquela época, uma das 7 maravilhas do mundo. E naquele momento existiam várias prostitutas cultuais daquela época. E os crentes poderiam ser seduzidos por elas. Mas isso não acontecia, porque eles odiavam as obras do nicolaítas. É interessante que, quando ele vai falando do falso ensino, ele traz que eles suportavam, eles não toleravam. Mas quando ele vai falar dos nicolaítas, mais em outros sermões nós vamos ver, principalmente em Pérgamo, um pouquinho mais do desenvolvimento dessa doutrina, mas eles dizem que eles odiavam, assim como o próprio Cristo odeia isso. Os nicolaítas ensinavam um cristianismo facilitado. Eles diziam, não há problema se misturar com a cultura ao ponto de ser influenciado pela cultura e ser levado ao pecado. Não há problema. E às vezes, irmãos, nós estamos dominados pela cultura e nós não percebemos isso. Maneira de pensar, maneira de vestir, maneira de agir, tudo com um pensamento cultural, mas a gente diz o quê? Nada demais, isso é besteira. O texto fala que essa igreja, ela tinha um ódio contra as obras do nicolaíta. Observe Cristo mais uma vez aqui, mostrando que ele é um Deus que ama, mas ele também odeia aqueles que tentam perverter o evangelho usando uma cultura para engolir a igreja. E muitas vezes isso acontece, irmãos, e nós não percebemos como a cultura ela avança dentro da igreja. E às vezes nós estamos pensando sobre casamento da mesma forma, estamos pensando sobre sucesso da mesma forma, estamos vivendo com o pensamento desse mundo, a cultura dominou a nossa mente. Pense pelo menos hoje, ó pais, o que você quer que seu filho seja? Qual é o seu anseio para o seu filho? Pastor, o meu anseio para o meu filho é que ele ganhe muito dinheiro, pastor. Você está com um pensamento desse mundo, meu pastor, meu irmão. Se você pensa dessa forma com o seu filho, você não está com o pensamento de Cristo. Não significa dizer que seu filho não pode ser um bom profissional, mas essa não é a prioridade. A prioridade é que seu filho seja um crente, um homem temente a Deus, que a sua filha seja uma menina crente. Ela não deve ficar se preocupando com quem ela vai se casar agora. Ela deve preocupar assim, eu quero ser mais santa, eu quero ser mais santo, para que por meio da minha santidade eu possa atrair uma pessoa que teme a Deus. Não por meio da minha aparência somente, não por as minhas roupas, não por a minha maneira de pensar no que toca a esse mundo, mas sim porque eu tenho a mente de Cristo. Mas infelizmente, a cultura desse mundo dominou tanto a igreja, que a maneira que nós pensamos é igual à maneira desse mundo. Estamos sendo seduzidos pela doutrina dos nicolaítas. Mas essa igreja não só recebeu elogio, ela recebeu também crítica. E eu quero falar de forma positiva
Nesse segundo ponto, uma igreja vencedora cultiva o amor. Observe agora a partir do versículo 4. Se dos versículos 1 até o versículo 3 e o versículo 6, Cristo elogia essa igreja por a firmeza doutrinária, agora vamos ter cuidado. Agora não basta só firmeza doutrinária. Sim, eu sei que você gosta de ler Calvino. Eu sei que você gosta, rapaz. Rapaz. Eu sou firme mesmo, pastor. Aqui, na minha casa, ninguém pisa o pé fora. Eu sou firme mesmo. Pois é. Você pode ser firme teologicamente, mas precisa de um amorzinho, viu? Você precisa de um amorzinho. E é isso que o texto vai falar. Observe aí. Tenho, porém, contra ti o quê? Que abandonaste o teu primeiro amor. Mais uma vez, não esqueçam, essa igreja tinha sido plantada pelo apóstolo Paulo. E observe como Paulo fala dessa igreja. Por favor, rapidamente, abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 1. Olha como essa igreja ela era. Efésios capítulo 1, versículo 15. Observe como essa igreja era uma igreja que estava crescendo, uma igreja avante, uma igreja que mostrava a realidade do Evangelho. Vamos ler a uma só voz, Efésios capítulo 1, versículo 15. Assim nos diz a palavra do Senhor. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Essa igreja era uma igreja que não só tinha uma fé vibrante, mas ela tinha o quê? Um amor operoso. E Paulo está orando aqui, lembre-se que aqui é a oração de Paulo, e Paulo está dizendo, olha assim, por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor que tem para com todos. Passa-se alguns séculos, por favor, Apocalipse capítulo 2, passa algum tempo, provavelmente 40 anos, o que aconteceu? Essa igreja esqueceu. Não esqueceu a firmeza doutrinária. Louvado seja Deus por isso. Mas o que foi que ela esqueceu? O amor. E Cristo, o dono da igreja, olha para essa igreja e diz, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Jesus, ao olhar para essa igreja, ele elogia aquilo que ela é firme, firmeza doutrinária, e isso é louvável, isso é importante, mas faltou algo. Faltou aquilo que a firmeza doutrinária deveria nos impulsionar, que é o quê? Amar. Amar o próximo. A Bíblia nos fala que o resumo dos mandamentos, lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, o ato de amar a Deus deve nos impulsionar a amar ao próximo. A verdade deve não alcançar a nossa mente, mas deve descer para o nosso coração e nos impulsionar a amar. Como é que está o seu amor para com a outra pessoa? Então vamos tentar começar de dentro para fora. Como está o seu amor para com os seus entes queridos da sua casa? Sim, às vezes percebe que você ama mais o dinheiro do que a esposa. Às vezes percebe que você ama mais as coisas do que os seus filhos. Às vezes percebe no lar que você ama mais aquilo que eles podem te dar do que a própria pessoa. Às vezes percebe mais que você ama porque você é servido. Isso não é um amor cristão. Você não tolera o erro das outras pessoas. Você olha para as outras pessoas com um olhar desse tamanho e consegue ver pecados bem pequenininhos. Mas quando vão falar do seu pecado, o que você faz? Eu não. Ou seja, nós temos os olhos muito ávidos para o pecado das outras pessoas. Principalmente dentro do lar, que é mais fácil nós vermos o pecado, né? Você sabe, você que está casado há muito tempo,
quanto mais você está se aproximando de outra pessoa, mais você vê o quê? Isso. Mais você vê pecado. Irmão João, quantos anos de casado? Quantos anos de casado? Quanto? 39? 38? Rapaz, já viu muito pecado um no outro, hein? Pois é, rapaz, é assim. Quanto mais nós olhamos para uma outra pessoa, é ver um pecado no outro. Quando a gente está no começo do relacionamento, rapaz, é só coisas boas, só coisas boas. Não tem, rapaz, pastor, eu nem percebi que ele tinha pecado. É assim quando a gente começa a namorar com outra pessoa, né? Quando a gente começa a namorar com outra pessoa aí, Ezequiel e Laura aí, rapaz, será que tem pecado? Não, acho que não tem mais não. Eu não estou vendo nenhum tipo de pecado não. Mas a partir do momento que começa a se aproximar mais, mais você enxerga pecado. E é por isso que o amor vai aumentando, porque apesar do pecado, eu continuo amando essa pessoa por 1, 2, 3, 4, 5, 30 anos, 38 anos e muito mais. Porque as lutas vão vir, mas essas lutas não vão nos fazer esmorecer, como o texto fala. Ou seja, irmãos, sim, nós precisamos não só ter firmeza doutrinária, mas precisamos também amar o próximo. Não significa dizer que nós temos que passar a mão no pecado da outra pessoa, de forma alguma. Mas significa dizer que nós precisamos amar a outra pessoa, assim como Cristo nos amou. E com o auxílio de Cristo tentar ajudá-los ou nos ajudar mutuamente para vivermos como igreja. E qual seria o remédio disso? Observe que Cristo nos dá o remédio. Versículo 5. A primeira coisa que ele faz é lembra-te. Lembra-te quando estava lá no período de Éfeso, no período do apóstolo Paulo, quando ele falou que ele via nessa igreja que eles amavam uns aos outros. Lembra-te, a ordem aqui de lembrar não é uma ordem somente pontual, é uma ordem de lembrar continuamente. A maioria das vezes nós lembramos não do nosso pecado, mas lembramos mais de quê? Do pecado do outro, né? Imagine na confusão entre marido e mulher, você lembra daquele primeiro dia que você teve a confusão na sua casa e você diz com riquezas de detalhes. É impressionante, mulheres. Impressionante. Quando as mulheres brigam, os homens também, né? Mas eu vou agora falar mais para as mulheres. Quando as mulheres brigam nos lares, elas lembram de coisas com riquezas de detalhes. Misericórdia. Disse, rapaz, como é que lembra um negócio desse? Foi quando eu tinha, sabe, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu lembro disso. Riqueza de detalhes. Mas não é isso que o texto está falando. Nós temos que lembrar da onde nós caímos. Essa é a primeira ordem. Lembre constantemente onde você caiu. Mas não adianta só lembrar. Tem que fazer o quê? Segundo remédio que o texto nos fala é arrependa-se. Ou seja, lembra, arrependa-se. A ideia é que eu vou deixar de fazer isso e agora eu vou praticar aquilo que eu devo fazer. E por fim, voltar à prática das boas obras. Lembrar, arrepender e voltar. Essa é a função, irmãos, de uma vida transformada. A vida transformada de santificação é isso. Envolve eu lembrar daquilo que eu fiz de errado, me arrepender, mas não só se arrepender e começar a voltar a praticar aquilo que eu devo praticar. Se isso não acontece, qual é a exortação de Cristo? Se não venho a ti e moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Poderia dizer, irmãos, de uma forma bem simples, é que se nós não amarmos, nós vamos o quê? Morrer. É bem simples esse princípio. Se você não ama o próximo, significa dizer o quê? Que você vai morrer espiritualmente. Como assim, pastor? Talvez eu poderia dizer assim, olha, se você se desviar da doutrina, você vai morrer.
acredito também. Mas o ponto aqui do texto é, se você não ama, você morre. Porque o próprio o texto está falando que Deus, ou melhor, Cristo, vai tirar o candeeiro de você. Sabe, meus irmãos, a verdade sem amor é rigidez. E o amor sem verdade é libertinagem. A igreja em Éfeso venceu o bom combate. Não tolerou o erro, mas estava perdendo algo que deveria ser praticado. Você pode ser um crente impecável na doutrina, pontual nos cultos, inflexível contra o pecado, e ainda assim está com seu coração muito, mas muito distante de Jesus Cristo. Você pode ter uma boa doutrina, você pode chegar na hora do culto, e deveria chegar. Você pode ter várias coisas no que toca à doutrina, mas se você não ama o próximo, o seu coração está muito distante de Cristo. Examine o seu coração. Você serve? Você ajuda a igreja de alguma forma? Você usa os seus dons e talentos? E onde é que está o seu amor para com o próximo? Onde é que está a sua preocupação para com o próximo? É hora de se arrepender, é hora de se lembrar e é hora de começar a praticar as primeiras obras. E é por isso que o verso 7 ele tem um apelo universal. Você está ouvindo? Quem tem ouvido, para ouvir, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Lembre-se que essa é a exortação que tem tanto nas parábolas, mas também lá em Isaías capítulo 6. Nem todo mundo que está ouvindo intelectualmente significa dizer que ele está ouvindo espiritualmente. Às vezes, nós estamos ouvindo sermões após sermões, sermões após sermões, sermões após sermões, e não estamos ouvindo a voz do Senhor. A mensagem espiritual e universal é: venha, se volte. Se você se voltar, certamente você vai ser uma igreja vencedora. Por quê? Porque você vai preservar a verdade e vai cultivar o amor. Como nós vamos vencer esse mundo? Como a igreja vai continuar a perseverar? Dessas duas formas: preservando a verdade e cultivando o amor. E nós podemos fazer isso porque Cristo fez por nós já. Cristo preservou a verdade até o fim. Ele não foi dominado pelo mundo, não foi dominado por mentiras, não foi dominado por um pensamento até onde os discípulos não queriam que ele morresse, mas ele foi até o fim. Cristo cultivou o amor, ele orou por nós dizendo: olha, eles não sabem aquilo que fazem. Ele orou por nós dizendo que ele ia alcançar outras pessoas fora daquele aprisco judaico. E Cristo ouviu a voz de Deus ao ponto de ser obediente até a morte da cruz. Se você quer ser um crente vitorioso mesmo, e cantar um hino de vitória, você precisa preservar a verdade e cultivar o amor. Assim, um cristão vitorioso não é aquele que tem ausência de luta, mas é aquele que preserva a verdade, é aquele que ama o próximo e é aquele que se volta para o Espírito porque ele ouviu a voz do Espírito.